Nós estamos a vivê-la em cada momento. Podemos ter a consciência disso, não, mas no nosso presente já estamos a viver o passado. Porque se eu perder todo o meu passado, e o passado em que me insiro, fico reduzido à condição de verme ou de quadrúpede, não tem muito interesse. Bom, depois há, como disse, as visões idealistas e as visões materialistas. Depois há as visões conservadoras e as visões revolucionárias. Bom, chamei-lhes a atenção para o caso dos alpinistas, que querem a história para conservar, para imobilizar, e os que querem a história para modificar abruptamente, os revolucionários. E depois há aqueles que querem a história como evolução. Bom, isto, a história como evolução, traz uma quantidade de problemas mais à nossa mente. Bom, o primeiro problema é assim. A história como evolução quer dizer que o tempo é progressivo. Um grande pensador francês, que esteve muito na moda nos anos da minha juventude e que hoje está a começar a estar na moda, chamado Jacques Maritain, escreveu um livro chamado Theonas, Theo é de Deus, Theonas, em que põe a conversar um crente e um não crente, e a certa altura um defende que há um progresso da humanidade. E o outro diz, não, então não há. Então, ouça, acabou-se de descobrir a vacina para isto, o antibiótico para aquilo, ou a penicilina na altura, o não sei quê e tal. Pois é, mas olha, isto descobriu-se tudo, tem curado muita gente, tem evitado muitas doenças, mas apareceram novas doenças, algumas delas provocadas pela própria penicilina. De onde cada momento passa em frente, quase sempre traz consigo um passo atrás ou ao lado. Bom, que dança tão esquisita. Parece uma dança mexicana. Sentes primou para a dança mexicana, mas é verdade. Bom, a história é progressiva. Há um grande autor português que hoje está esquecido, aliás, marxista, comunista, e já agora deixem-me dar esta nota, porque lhe faço uma homenagem imensa, foi Magalhães Vilhena, por cujo compêndio de filosofia eu tive a boa sorte de poder estudar, e estou numa área bastante distante, que escreveu a tese de doutoramento dele sobre a ideia de progresso. São 600 ou 700 páginas. Cada vez que as leio, aprendo qualquer coisa. Cada vez que as leio, fica uma dor de cabeça. Esta é a verdade. A história é progressiva. É progressiva, olha, é, mas na Idade da Pedra o homem matava com uma pedrazinha ou com uma coisa, um calhauzinho, matava um ou dois. Bom, depois da descoberta da pólvora, foi o que se viu. Depois da descoberta da bomba atómica, é o que se viu. Com a bomba de hidrogênio será o que foi. Bom, isto é para dizer que o que parece ser um progresso, às vezes é também um retrocesso. Eis uma antinomia que deixo para pensar. Eu não tenho solução para ela. Acredito que a história é evolutiva. Mas evolutiva em que sentido? Bem, há quem diga assim, a história é evolutiva no sentido regressivo, está-se sempre a voltar atrás. Não é verdade. Porque nós somos animais históricos, vivemos no presente, caminhamos para o futuro. Não podemos esquecer o passado, mas temos de nos enquadrar no presente. E isso põe-nos, aliás, problemas complicados. Atenção, e já vou tratar disso. Põe-nos o problema da capacidade de independência do historiador. Eu disse que o historiador, quando escreve um livro, deve deixar claro qual o seu objetivo, o que é que pretende e o tipo de fontes ou de elementos que se serviu.
Depois já lemos também lá isso. Mas, por vezes, não tenho que o deixar explícito. Eu, ao escrever um livro de história, acredito que aquele que se dá a santa paciência de me ler tem discernimento. Acredito piamente. Porque se não tiver, também não merece a pena eu ter escrito e ele ter lido. Esta é a verdade. Ora bem, isto para dizer o quê? A história é evolutiva, mas evolutiva em que sentido? Há quem diga assim, a história é evolutiva no sentido da vida. Tem as suas fases. Primavera, verão, outono e inverno. E até diga assim, as civilizações e as nações passam por essas fases. Começam por nascer, verdejar, dar o seu fruto, depois as folhas douradas pronunciam o fim e a seguir a derrocada. Isto é verdade? Deixo ao vosso critério responder. Mas é uma coisa, é um ciclo vital. É um ciclo vital. Será? Tenho as minhas dúvidas, mas admito que é uma coisa a pensar. Depois há outros que dizem assim, bom, são ciclos de eterno retorno. Bom, se lerem um autor tão grande como Vico, isso está lá, mas já estava em Maquiavel. E já estava em Tucídides, na Antiguidade. Por consequência, estas questões são extremamente complexas e o historiador, ao escrever, ao pensar, tem que estar sempre atento a uma destas vertentes. Pode estar atento a todas ao mesmo tempo? Não. Pode ter consciência delas em cada momento? Não. Mas tem que estar subjacentes. É como ao subsolo. Tem que estar a latejar em nós. E isso depende também muito da nossa sensibilidade. E falando da nossa sensibilidade, é assim. A história é uma disciplina do homem no passado, no tempo. O passado é passado, por isso é irreversível. Bom, certo. Mas, sendo uma disciplina do homem no tempo, no passado, a história é escrita no presente. Os historiadores estão no presente quando estão a escrever as suas obras. E escrevem a história do passado com a sua mente do presente. Não há historiador nenhum, por mais honesto queira ser, que se consiga desprender das suas condições, da sociedade em que vive, do tempo em que vive, das ideias correntes e anticorrentes em que ondulou. Isto é muito importante. Agora, é seu dever saber isso. E é seu dever, por consequência, saber que tem que ser objetivo, tem que ser rigoroso, tem que procurar a verdade, mas é pergunta do pretório, o que é a verdade? Para mim é relativamente fácil, porque sou crente, é Deus. Mas os não crentes e os outros, e mesmo a mim que acredito na verdade, de vez em quando se pergunta, qual é aqui a verdade? Eu sei lá. Eu dou um exemplo. Um dos maiores juristas deste país, José Homem Correia Teles, deixou uma obra imorredora, foi nomeado juiz e demorou 1 ano para tomar posse. Até que o governo lhe disse, ou toma posse, ou não é juiz. Mas mesmo assim, se quiser tomar posse, tem que justificar porque é que demorou 1 ano. Sabem o que é que ele respondeu? Porque eu não sei se tenho o direito de julgar os outros, o juiz é quem julga, porque julgar é estabelecer a verdade. E a verdade, no particular, no concreto, muitas vezes não serei capaz de estabelecer. Por consequência, como é que sou capaz de sentenciar, de julgar? Isto para um historiador do direito acho que é essencial, mas para um historiador também é. Tenho que procurar a verdade, mas o que é a verdade? Tenho que partir do princípio que estou limitado no tempo.
E depois vou ver o passado, por muito que eu limpe os meus óculos, por muito que eu lave os meus olhos, por muito que eu queira ser imparcial, com aquilo que eu diria, em termos do computador, de acordo com a minha conformatação social e com a minha conformatação epocal e com o meu modo de desenvolvimento. E isso eu não escapo a isso. Agora, sei isso e, por consequência, procuro superar isso na medida possível. Dito de outra forma, o historiador sabe que não pode chegar à verdade, porque desde logo à partida está limitado. E já vou dizer outras limitações. Mas está limitado pela sua condição, pelo seu crescimento, pelo seu amadurecimento, pelo meio em que, pelas ideias em que, etc. Mas sabe que tem que a procurar. É um bocadinho como aquele matemático que dizia assim: eu sei que o infinito é qualquer coisa, desculpem a expressão, mas ele dizia assim, qualquer coisa tramado. E por isso, por exemplo, para mim não faz expressão nenhuma dois infinitos, porque se é um infinito, abrange tudo. Menos 3 infinitos, mas os matemáticos lidam com isso. E a partir daí conseguem tirar algumas ideias substanciais e chegar a algumas conclusões importantes. Ora bem, o historiador está na mesma posição. Sabe que não chega ao infinito, mas sabe que tem que procurar o infinito. Tem que ir no caminho do infinito. Ou seja, tem que ter a modéstia própria da sua própria limitação. O que às vezes é muito difícil. Bom, e vou dar aqui um salto, senão não saímos hoje daqui. Vou dar um salto rápido, mas queria dizer que partamos da ideia, do material, disto ou daquilo, são sempre pontos de partida, mas com vista a uma chegada. E por isso temos que os relativizar. Temos que não fazer deles a síntese, porque a síntese era absolutamente amputadora, é redutora, é como esmagar uma série de coisas com um pilão. Não, não é fazer uma síntese, é fazer uma sinfonia. Ou seja, pôr as notas de tal forma que não sejam dissonantes. Faço-me entender recorrendo a esta imagem musical. Eu peço desculpa de estar a fazer isto desta maneira, mas gostaria que no fim disto tudo dissesse: epá, eu aprendi uma ideia qualquer com aquele sujeito. Bom, por consequência, eu gostaria de dizer o seguinte: não podemos partir de esquemas pré-estabelecidos. Não podemos partir de conceitos absolutamente imóveis. Se não são imóveis, já não são conceitos. Mas temos que utilizar conceitos e temos que fazer esquemas. Sabemos é que é tudo provisório e sujeito à adaptação em cada momento. Em cada momento em que nós estamos a escrever e em cada momento da história que passou. E há uma coisa que temos que fazer. Não podemos servir da história como manipulação. Há muita tendência de servir a história como manipulação. A história não pode ser manipulada. A história situa-nos no tempo, dá-nos a consciência, e não temos a noção do próprio presente sem a história, e pode-nos projetar algo para o futuro. Mas não há uma projeção necessária, inevitável, irremediável, causal. É apenas alguma indicação, que pode ser certa ou errada. Por isso temos que, ao perspectivar a partir do presente e da história o futuro, temos que ter muita cautela. Porque o futuro é tão aleatório como é a própria história. E isso vem para dizer que essas ideias de progresso, de evolução, de ciclo vital, etc., etc., todas elas são artificiais. A história não é caótica, mas é aleatória. E é aleatória até por isto. Maquiavel dizia que é assim: primeiro penso, segundo decido, terceiro ajo. Mas entre o pensar, o decidir e o agir, interpõem-se muitas vezes factos que não estão na nossa mente.
vêm novos factos que alteram a decisão ou a ação. Isto é muito importante. Por isso é que ele dizia, aproveitem a ocasião. Por isso é que dizia, é um oportunista. Não é oportunista, a gente tem que ter consciência da ocasião que temos. A história não é decisão, mas a história é a ação. E a ação... Então, diz assim, olha, para terem uma noção disto, é assim, os eventos geológicos da natureza, etc., estão fora da história, porque a história é uma disciplina do homem no passado, em sociedade, do homem em sociedade no passado. Estão e não estão, porque os eventos geológicos, natural, um tremor de terra, podem influenciar completamente a vida do homem. Ou seja, o exterior também nos pode condicionar. Isto acho que é muito importante nós termos essa noção. Por exemplo, não é objeto da história o estudo do terremoto de 1755? É. Nós, quando olhamos para Lisboa, os que conhecem alguma coisa sobre o terremoto têm a mesma noção dos que não têm conhecimento nenhum sobre o que foi o terremoto. Quando olham para a Baixa, não se lembram do terremoto. Não sabem que parte dela está assente sobre estacaria. Bom, e é bom ter a importância foi tal, não só em relação, mas em relação ao mundo, que houve um senhor zito, chamado Immanuel Kant, não sei se já ouviram falar, que um dos seus grandes ensaios é sobre o terremoto de 1755. Tal foi a projeção, a onda de choque. E o homem, vivendo em sociedade, sofre as ondas de choque do próprio ambiente, do próprio meio, da própria natureza, de onde esses factos também podem ser históricos. Bom, eu tinha aqui muita coisa mais para vos dizer, mas saltando, não queria gastar mais. Enfim, ainda tenho 20 minutos, então a vossa paciência aguenta com isso? De certeza? Então vou dizer assim, mas que factos históricos é que a gente deve ter em conta? E para isso, eu digo assim, bom, para saber os factos é preciso começar por outra coisa. O tempo. Bem, o tempo, mas como é isso? Então a história, eu posso dividir a história como? Olha, posso dividir de muitas formas. Em função das matérias, em função da geografia, em função do tempo, da cronologia. Porque a história acaba por ser cronologia. E digo assim, em função da geografia, eu posso dividir, por exemplo, a história para o Japão, como divide a história para a Europa. Porque nós estamos habituados a falar e falamos constantemente. A história divide-se em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Aquele clichê que todos conhecem. Bom, isso é verdade para o Japão? Isso é verdade para as Antilhas? Esta concepção de história é eurocêntrica. Atenção. Eu sei que, mesmo fora da Europa, os historiadores usam-na hoje. Mas às vezes com muita impropriedade. Eu acho que isto é extraordinariamente importante. Mas olha lá, o professor está para aí a pregar, a falar em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Renascimento, Idade Moderna, essas coisas todas. Mas diga-me lá uma coisa. O que é cada uma dessas coisas? E aí eu dizer-me algo. Tenho pensado muito nisso, tenho voltado a isso e agora a preparar isto. Por isso é que eu me tenho aqui, porque acho que é importante. É um dos esquemas divisórios. Aprendi uma série de coisas que eu se calhar já tinha sabido, mas já tinha deitado para o lixo e que são importantes. Os conceitos de Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, etc., não são unívocos. Nós temos a ideia. A Antiguidade vai até à queda do Império Romano em 475, 476. Muito bem. A Idade Média termina com o Renascimento, princípio da Idade Moderna, quando, com a queda do Império Romano do Ocidente, Constantinopla à mão dos turcos em 1453. Quase 1000 anos, não chega. É um milénio. Todos nós, segundo o clichê batido, dizem,
é o milénio das trevas, da ignorância, da grosseria, da falta de cultura. Bom, são 1000 anos de cirques infernais, como diria o nosso grande Oliveira Martins. É verdade? Olha, já, isso é uma mentira. Vários historiadores modernos têm refutado isso com livros extraordinários. O primeiro dele chama-se Godefroid Curth, K-U-R-T-H. É um historiador belga, que hoje a maior parte dos historiadores portugueses ignora. Todavia é um dos maiores de todos os tempos. E as escolas modernas, quase todas, ou para o contradizerem, ou para o bem dizerem, acabam por ter subjacente, se não expresso. Para vos dizer, todos ouviram falar do grande historiador que é Henri Pirenne, era o mestre incondicional de Pirenne. Bom, e este homem começa por fazer uma revisão da Idade Média a demonstrar que tudo isto não é verdade. E depois seguem-se outros. Por exemplo, Gustave Cohen escreveu um livro extraordinário que se chama Lumière du Moyen Âge. Régine Pernoud escreveu outros no mesmo sentido. La grande clarté du Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, pour finir, aliás, avec le Moyen Âge, etc. Ou seja, a ideia que nós temos de Idade Média está errada. Mas está errada não apenas no seu conteúdo, segundo esses historiadores, mas está errada quanto ao ponto de chegada e ao ponto de partida. Bom. E há quem diga assim, nem faz sentido. O que fazia sentido, por exemplo, é dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo. Realmente não é igual. E uns dizem assim, pois é, mas é para os cristãos. Bom, mas os cristãos são milhões, está bem? Há outros milhões que não são. Depois há outros que dizem, não. E este é um grande historiador inglês, Arnold Toynbee, diz o seguinte, a história deve ser dividida em 2 grandes períodos. E aqui um português sente-se de orgulho. Antes e depois do Gama. Porque o mundo não é o mesmo. Antes e depois dos descobrimentos portugueses. O Gama é o símbolo dos descobrimentos portugueses. Podia ter buscado os Cristóvão Colombo, mas não foram os castelhanos ou os espanhóis, mais exatamente os castelhanos que começaram as grandes navegações, fomos nós. Antes das navegações e depois das navegações. Bom, mas regressa-se sempre. Há outras, muitas tentativas de dizer, mas regressa-se sempre a esta. Só que esta como é que nasceu? Bem, Curth explica isso num livrinho que eu tenho aqui para vos mostrar, para não se atemorizarem, tem que apanhá-lo numa biblioteca qualquer, ou talvez na net, não sei. Eu não sou navegador nético. Um livrinho extraordinário publicado em 1910, Qu'est-ce que le Moyen Âge? Ele diz assim, esta classificação tripartida, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, é uma classificação que não é unívoca. E que nasceu, calculem só, dos historiadores, não, dos filólogos. São os filólogos que, atendendo às evoluções da língua, aqui da língua latina e das posteriores, dizem assim, há um período, que é o do latim puro, vai até quando? Uns dizem, vai até a queda do Ocidente, outros dizem, não, recua até Constantino o Grande. Porque no tempo de Constantino o Grande, os germanos e os bárbaros, ditos bárbaros entre aspas, os germanos e os bárbaros já tinham entrado no Império. Tinham entrado, era ao serviço do Império. Depois houve as invasões que esmagaram o Império. Por consequência é desde Constantino. Eu disse, não, mas enfim, desde Constantino, e realmente desde Constantino, o latim começa a ter novas particularidades, que se acentua depois a partir da queda de Roma, com Rómulo Augusto. Bom, isto vai-se manter, um latim vulgar, vulgarizado, deturpado por consequência, não um latim puro, até quando? E os filólogos disseram, até Carlos Magno. A partir daí começam a aparecer as línguas vernáculas. Bom, há umas línguas que começaram a aparecer antes, há outras que muito depois, mas é mais um marco artificial, tudo isto é artificial, mas ajuda-nos a compreender, a esquematizar. Temos é que ter noção do artifício de tudo isto. Bom, e
Depois é assim, mas finalmente quando é que entrou? A Idade Média é o que dá, é o que está no meio. Média, intermédia. Quando é que esta Idade Média apareceu esta ideia? Bom, primeiro não apareceu, discute-se, esta ideia da vulgarização, etc., já aparece em Leonardo Bruno Artino, mas não diz que é a Idade Média da Antiga, mas já está subjacente isto. Depois vai aparecendo em diversos autores ao longo do século XV, embora com flutuações, podia dar-vos aqui uma série deles, que andei a catar, porque, enfim, o historiador é um pioleiro, anda à procura dos piolinhos, e eu andei a catá-los, a relembrar as coisas que tinha. Tinha aqui uma cábulazita, mas não vos vou tirar muito tempo com isso, mas só para vos dar 3 datas que me parecem essenciais para compreendermos como se divulgou isto. Peço só um momento da vossa paciência para procurar isso, e temos, talvez aqui seja mais simples, e temos o seguinte. Em 1442, Leonardo Bruno Artino, o Artino, tinha já feito esta escala filológica. Depois, em 1469, segundo Milho, um grande historiador, cuja obra, infelizmente, não consegui ter ao alcance, depois de muitas coisas, estou à espera que alguém faça o milagre de me mandar da Alemanha. Bom, estabeleceu que em 1469 já aparece os tempos médios, tempestas médias, depois aparece Médium Evo, e depois em 1625, Idade Média. Bom, o que é certo é que normalmente o que se diz é que foi o primeiro, e trago aqui para o verem, mera curiosidade, o primeiro que teria, se forem à net, é o que encontram, eu fui também lá, embora seja um info excluído, um livrinho de 1666, de um senhor chamado Georg, Jorge em alemão, Georg Horn, H-O-R-N. Chama-se, eu vou traduzir em latim, chama-se Arca de Noé, ou História dos Impérios, Reinos, desde o princípio até ao nosso tempo. A página 183 deste livrinho, para os que tiverem edição, felicidade de a terem, são aquelas velharias que a gente compra nas feirinhas e depois, quando se lembra, vai lá ver e encontra lá coisas. E aqui foi a net que me chamou a atenção, eu tinha o livro há muitos anos, não tinha ligado grande importância. Diz que a história se pode dividir em média e recente, o que se põe à antiga. Bom, depois forem à net, quem inventou esta tripartição foi o Georg Horn. Como viram, já não é verdade. Mas ele foi um dos grandes, este homem era professor em Leiden. Bom, eu também comecei por ir ver à net, depois tive as minhas suspeições, depois recorri a este livrinho que tinha há muitos anos, que era do meu pai, foi professor de História na Universidade de Lisboa, e aqui encontrei umas coisas. Encontrei que o primeiro senhor que aplicou esta ideia antes do Horn, mas já falando da Idade Média, foi Roussin, R-A-U-S-I-N. Era um liegense, um liegeois, que escreveu um livro chamado